Vamos iniciar nossa aula sobre o capítulo 8, que na verdade é o 7º capítulo publicado, sobre inferências sobre vetores de médias de duas populações normais multivariadas. Nós vamos falar nesse capítulo, fazer uma introdução sobre o assunto, que vai ser na aula de hoje, juntamente com a introdução ao problema de comparações emparelhadas, média dos adultos de duas populações normais multivariadas, teste de hipóteses, regiões de confiança, intervalos simultâneos em próximas aulas a respeito do caso emparelhado. Depois falaremos das comparações independentes, os pressupostos básicos, nesse caso, a inferência quando as covarianças são homogêneas e a inferência quando as covarianças são heterogêneas, que é o problema do Behrens-Fischer multivariado. Então, quando as covarianças forem heterogêneas, chamamos desse problema de Behrens-Fischer multivariado, no caso de populações independentes normais multivariadas. Então, vamos falar da introdução desse problema de comparar duas médias populacionais normais. Então, a estimação é um dos principais interesses da inferência estatística por região do parâmetro definido como a diferença das duas médias das duas populações, delta, igual a μ2 menos μ1, em que μ1 e μ2 são os vetores de médias das populações 1 e 2, respectivamente, em RP, com P componentes. Então, delta tem P componentes, 1 para cada variável, da diferença da média 2 menos a média da população 1 para aquela variável, 1 para 2, para 3, até para PS, uma variável. Então, essa estimação por região desse vetor delta, ele possui especial interesse pelos pesquisadores das diferentes áreas aplicadas na ciência como um todo. Também temos interesse em testes de hipóteses a respeito desse parâmetro, que é a diferença das duas médias populacionais, μ2 menos μ1. Pode ser o contrário também, μ1 menos μ2, mas vamos tratar como μ2 menos μ1 sem perda de generalidade aqui. Esse tipo de inferência é considerado o primeiro tópico da estatística experimental no contexto multivariado. Então, como eu disse lá no sumário apresentado agora há pouco, nós temos o caso emparelhado e o caso independente. O caso emparelhado, nós vamos ver posteriormente que seria equivalente a um delineamento em blocos casualizados com dois níveis para o fator que temos interesse em comparar, que são os tratamentos, seriam as populações 1 e 2, seriam os dois níveis desse fator. E no caso independente, essa análise de variância seria equivalente a um teste, que nós vamos fazer aqui, T2 de Rotter, para o caso de delineamentos inteiramente casualizados, que seriam as duas populações independentes. Então, a população 1 e 2 são amostradas de forma independente. O outro caso é de forma emparelhada, que nós vamos ver o que é isso. Então, neste capítulo, nós vamos estudar duas situações básicas. Na primeira, consideraremos amostras emparelhadas. O pessoal fala pareadas, não existe esse termo em português. Então, antigamente eu também falava isso, esse termo ficou até bastante comum na estatística. Então, emparelhado vai ser o nosso pareadas, que é comum os estatísticos usarem. Embora o termo correto é emparelhado, aos pares. Então, nós temos as amostras coletadas de forma emparelhada, aos pares. E nós vamos ver o que é isso. Essa situação ocorre nos casos em que os pares de observações são tomados tanto no espaço, quando estaria na forma de delineamento em blocos casualizados, e o que é mais comum, quanto no tempo. Então, tanto no espaço quanto no tempo. Então, nós temos medidas antes e depois. Na segunda situação, as amostras, depois de aplicar um tratamento, Na segunda situação, as amostras são realizadas em populações diferentes, de forma independente. Então, além da independência das observações dentro da amostra, que o primeiro caso também, obviamente, tem, caso emparelhado, as observações tem que ser uma amostra aleatória, das duas populações demonstradas. A independência entre observações de amostras das diferentes populações também, ela deve ser considerada, porque vão ser tomadas amostras de forma independente. Então, em todos os casos, vamos considerar populações normais multivariadas. Também trataremos, então, nesse caso aqui, obviamente, é o caso multivariado. Os casos univariados tem que ver no material de estatística básica, que também está disponível no YouTube para vocês. Também trataremos do problema de Behrens-Fischer multivariado e de algumas de suas possíveis soluções. Então, o caso independente, nós temos o caso homocedástico, em que as covariantes são consideradas homogêneas, e o caso heterocedástico, que leva ao problema de Behrens-Fischer,
O problema de Behrens-Fischer originalmente é o caso univariado, mas que o pessoal passou a chamar porque é a extensão do problema de Behrens-Fischer. Behrens-Fischer não apontou esse caso para o caso multivariado, mas é conhecido como problema de Behrens-Fischer extrapolado para o caso multivariado. Então a gente chama de problema de Behrens-Fischer multivariado. E de algumas possíveis soluções, como pode ser visto nesse artigo do Christensen e Rancher, 1997, que é esse artigo aqui, comparação de taxas de tipo 1 e níveis de poder para 7 soluções do problema de Behrens-Fischer multivariado. Está no Communication Statistics, Simula, no volume 26, número 4, de 1997. Então, vamos iniciar agora a sessão de comparações emparelhadas, também uma pequena introdução ao problema. Tá? Então, vamos fazer apenas a introdução nessa aula. Como eu disse, essas aulas são curtas, para não ficar muito enfadonho para quem está assistindo às aulas. Então, antigamente eu estava gravando aulas muito longas, é bom também, eu gosto, mas ultimamente tenho escolhido fazer aulas mais curtas, quando possível, né? Na maioria das vezes tem feito. Então, as comparações emparelhadas. Quando aplicarmos um determinado tratamento a N unidades amostrais e tomarmos medidas em P variáveis, tanto antes quanto após essa aplicação do tratamento, nós temos o que nós chamamos de dados emparelhados, aos pares. Então, nós temos a medida antes do tratamento ser aplicado e após o tratamento ser aplicado, em P variáveis. Por exemplo, se a gente aplica uma ração, né? Os animais estão sendo tratados normalmente com ração de manutenção de peso, das características normais. E estamos querendo ver o efeito na engorda, no crescimento, etc., em várias variáveis. Nós vamos medir de uma nova ração. Então, medimos o peso tudo antes do tratamento, aplicamos que já vinha sendo tratado com a ração padrão, convencional, do mercado, e aplicamos durante, 6 meses, 3 meses, depende do caso, e após essa aplicação do tratamento, coletamos nos mesmos animais as variáveis que foram mensuradas antes do tratamento ser aplicado, peso, comprimentos de várias características do animal, e aí teremos P variáveis antes e depois para cada animal. E fazemos isso em N animais, por exemplo. Isso pode ser em plantas, pode ser em animais, pode ser em solos, em que a gente quer medir o efeito desse tratamento do antes e depois. Então, nós temos a mensuração antes e depois. Outras situações experimentais levam ao emparelhamento dos dados, como, por exemplo, situações de parcelas contíguas. Então, se nós temos 2 tratamentos contíguos, que a gente chamaria de blocos, um bloquinho homogêneo, uma área homogênea, que a gente sorteia os 2 tratamentos, 2 níveis, as 2 populações, 1 e 2. Então, a nossa amostragem é levar o tratamento para lá. Na segunda parcela, nós temos o tratamento, o nível 1 e 2 sorteado, contíguo, e assim por diante, até termos N dessas unidades, em que os 2 fatores são dispostos nesse tipo de parcelas ou unidades experimentais. Então, isso aí se assemelharia a um delineamento em blocos casualizados com 2 níveis do fator em questão, que seriam as 2 populações que queremos comparar, que nós chamamos, no caso experimental, de tratamentos, ou de fator. Esse tipo de experimento ele é otimizado para avaliarmos o efeito diferencial dos tratamentos sobre a população. Então, queremos comparar a média 1 em relação à média 2, ou vice-versa, e como é que esse efeito, né, a medida antes, a mesma população, foi aplicado o tratamento, aí medir depois. Então, o que aconteceu com essa população? Qual que é o efeito diferencial? O que ela causou? Redução da média, aumento na média, e em várias variáveis simultaneamente, né, que é o nosso problema aqui em questão. Então, tomaremos uma amostra aleatória de tamanho N elementos e a mensuraremos antes da aplicação do tratamento de interesse. Esses N elementos recebem tratamento e, após um período adequado, que é estabelecido tecnicamente pelo pesquisador da área, em uma segunda fase são mensurados novamente esses mesmos indivíduos, essas mesmas unidades amostrais, plantas, animais, solo, seja lá o que for, e nós vamos medir as mesmas variáveis em cada um dos indivíduos mensurados anteriormente, para P características.
Cada elemento terá sido mensurado, então, antes e após a aplicação do tratamento, e nós teremos N elementos, N unidades amostrais ou experimentais sendo avaliadas. Para a jésima unidade amostral ou experimental, nós temos J variando de 1 a N, nós utilizaremos a notação Y e J. É um vetor p-dimensional para as observações amostrais referente ao iésimo estado da população, que é 1 ou 2, antes e após, tratamento 1 ou 2, no caso de parcelas contíguas, né? E o caso que nós vamos tratar aqui mais comum, antes e após a aplicação do tratamento, para a gente medir esse efeito diferencial do efeito tratamento na população. Né? O que ele alterou na média populacional do antes em relação ao depois. Esse vetor, então, nós temos o índice I variando de 1 até 2 e o índice J variando de 1 até N. Então, esse vetor possui dimensão P e os seus elementos são representados por Y, I e JK. Então, aqui dentro tem o K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, até K igual a P. Então, nosso K varia de 1 até P, que são os componentes do vetor Y e J. Então, nós assumimos que Y1, e 1, 2 são esses vetores. Y1N, vetores p-dimensionais, possuem distribuição normal p variada independente, são independentemente distribuídos, com média μ1 e matriz de covariância σ1. Veja que o primeiro índice está fixado em 1, nosso I igual a 1, e o J está variando de 1 a N. Então, são as mensurações antes, na população antes, que nós vamos indicar com o índice 1. μ1 e σ1, que é a matriz de covariância das p variáveis que estão aqui dentro, de cada um desses vetores. A covariância do Y1 é σ1, do Y2 é σ1, do Y1N é σ1 comum para todos. Então, nós estamos assumindo distribuição normal comum, né? Então, portanto, uma amostra aleatória, com a mesma média, com a mesma covariância para todas as N observações do antes, primeiro índice igual a 1. A segunda amostra, nós vamos considerar índice 2, primeiro índice, Y2, 1, 2, 2, 2N. Né? O segundo índice é o da unidade amostral experimental. E o primeiro da população. Então, aqui temos as mensurações do depois na unidade 1, do depois na unidade 2, que foi medida antes com o índice 1, e agora o depois com o índice 2, até 1N e Y2N, antes e após. E nós vamos considerar também que a segunda amostra é uma amostra aleatória da distribuição normal p variada, com uma amostra aleatória, então as observações são independentemente distribuídas, com média μ2, e matriz de covariância σ22. Então, tem média fixa μ2 para todas elas, a esperança de qualquer um desses vetores é μ2 e a covariância de qualquer um desses vetores é σ22. Então, índice 2 e índice 1 são para diferenciar as situações antes e após. Tendo essas amostras, né, nós vamos calcular média, covariâncias amostrais e vamos fazer inferência posteriormente. Então, a novidade refere-se ao fato de que a distribuição de Y1J e Y2J não são independentes. Então, a medida antes e depois, se eu meço depois de tomar um suplemento, por exemplo, eu meço antes minha taxa de massa muscular que eu tenho, depois de um tempo, uma balança, por exemplo, que é capaz de fazer isso, né? Então, depois de um tratamento que eu me suplementei, depois de um ano, eu vou medir a minha massa muscular novamente. Então, eu tenho a medida 1 e a medida 2, o antes e o depois, né? E isso para uma característica, mas eu posso fazer isso em várias características ao mesmo tempo, não só da massa, né? Massa magra, massa gorda, etc. E outras características que eu tenho interesse, peso, por exemplo. Então, o antes e depois não são correlacionados, porque depende da minha genética, depende de uma série de fatores que levam aos dados serem correlacionados. Eles não são independentes, são medidos no mesmo indivíduo, na mesma unidade amostral, na mesma unidade experimental. E por isso não são independentes, teoricamente, potencialmente. Pois se o mesmo elemento, né, não são independentes, porque se o mesmo elemento, Jésimo elemento, J, antes, 1 e 2 depois, é mensurado antes e após a aplicação de um tratamento, é natural assumir que haja covariância entre essas medidas multidimensionais. Assim, a distribuição conjunta do YJ, se eu pegar esse vetor, colocá-lo, né, um vetor aqui é um vetor linha, né, mas está transposto aqui vira um vetor coluna. Então, chamar de YJ, sem índice.
tem o vetor y1 na sua forma linha, y2 com p variáveis, aqui mais p variáveis dá 2p, deitadinhos aqui. A hora que eu transpuser, vira um vetor coluna de tamanho 2p. Então, vou assumir que isso é normal, 2p variada, com média e matriz de covariância definidos por. Então, o vetor de média geral desse vetor yj é μ1, que é a esperança desse vetor aqui, como nós anunciamos nos slides anteriores, e depois μ2, que é a esperança do segundo vetor y2j. E a covariância desse vetor aqui, nós vamos apresentar por σ1, desse vetor aqui por σ22, matriz P por P, positivas definidas. E a covariância entre o vetor 1 com o vetor 2 é σ1, 2, e do vetor 2 com o vetor 1 é o σ2, 1. Veja que pode ter uma série de restrições. Por exemplo, a variância do peso e a altura. Peso do grupo 1 com a altura do grupo 2 vai ser um σ1, 2. E quando for o contrário, peso e altura vai ser um σ1, 2 também. Mas só que o peso agora é do grupo 2 e a altura do grupo 1. Então, não necessariamente essas duas covariâncias serão necessariamente iguais. Então, essa matriz aqui não necessariamente é igual a essa. Tá? Respectivamente. Podemos até assumir em determinadas circunstâncias isso, mas isso não interessa para o nosso problema em si. Então, não se preocupe, não se atente e não precisa se preocupar para esse fato. Adotamos partições compatíveis no vetor de médias e na matriz de covariância em relação às apresentadas no vetor de observações conjuntos YJ das duas situações populacionais. Né? Então, P dimensional, esse vetor é 2P, essa matriz é 2P por 2P. Né? P componentes aqui, P linhas, P colunas, então 2P por 2P. O antes e o após. Se desejarmos realizar inferências a respeito do vetor delta, que é μ2 menos μ1, que é o comportamento diferencial de uma população em relação a outra, o que aconteceu com a suplementação, o que aconteceu com a aplicação da ração, ou com a adubação que eu coloquei nas plantas, nos animais, nas pessoas. Então, devemos utilizar para isso a combinação linear dos vetores amostrais dados por... Então, nós vamos criar um vetor da diferença, o DJ, que é o depois menos os antes, para J variando de 1 até N. Então, nós temos uma amostra, D1, que é a diferença para a primeira unidade amostral, D2 para a segunda unidade amostral, D3 é do depois menos antes. Para todas as variáveis simultaneamente, nós temos um vetor p-dimensional para o DJ. Então, nós sabemos o teorema das combinações lineares, isso aqui é uma combinação linear de variáveis normais, que DJ possui também distribuição normal p variado, como nós já vimos anteriormente, né? Nós demonstramos isso anteriormente no capítulo 3. P variada, porque a dimensão aqui são das p variáveis, com média μ da diferença, que eu usei o índice D aqui, que é o delta, que é μ2 menos μ1. Então, a esperança dessa diferença, a esperança disso menos a esperança disso, é o μ2 menos μ1, e que a gente está chamando de delta. Então, a média da diferença é delta. E a covariância da diferença, a covariância de diferença é uma soma, uma diferença, então é a covariância da primeira variável mais a variância da primeira variável, que é a mesma coisa de falar a covariância do vetor, né? σ1, mais a covariância do segunda variável, σ22, menos duas vezes a covariância. Mas a covariância aqui, do y1 com y2 ou y2 com y1 são diferentes, então as duas vias são separadas, no σ2 e σ21. Então, menos duas vezes a covariância, mas separado para a covariância das variáveis do grupo 1 com a 2 e do grupo 2 com a 1. Né? Então, não necessariamente são iguais essas duas covariâncias. Os estimadores do vetor de médias e da matriz de covariância são... Então, nós vamos calcular o D barra, somando os D1 mais D2 mais D3, somando esses vetores dividindo por N, de forma normal, igual se tivesse uma amostra. Imagina que isso fosse agora XJ ou YJ, como era lá atrás. Então, seria o Y barra aqui. Então, D ponto barra, né? Ponto indica soma, barrinha indica média. Somei os DJ, dividir por N. E a covariância da diferença desse vetor DJ aqui, amostral, uma das formas é essa, né? Soma de produtos dos desvios do DJ em relação ao produto externo, né? Do DJ em relação a D barra. Eu faço soma de produto externo, divido por N menos 1,
para ter o estimador não enviesado da matriz de covariância. Então, esse estimador está estimando essa covariância populacional aqui. Não importa se tem covariância ou não, eu estou estimando essa covariância sigma 2D da combinação linear. Então, a minha população virou o caso unidimensional, né? Então, abordaremos a seguir os testes de hipóteses e os processos de estimação por região e por intervalos simultâneos a respeito do parâmetro de interesse delta, que é o μ2 menos μ1. Então, quero fazer teste, fazer uma afirmativa sobre delta, quero fazer intervalo por região desse delta, quero fazer teste de hipóteses, quero fazer intervalo simultâneo para os componentes do delta, das P variáveis. Pelo fato da distribuição de DJ ser considerado normal, todos os métodos de inferência, e é uma única variável agora, de inferência provenientes, são facilmente deduzíveis, principalmente porque pela semelhança entre essa situação particular e aquela em que apresentamos os métodos de inferência sobre o vetor de médias populacionais μ de uma população, lá no capítulo 5. Então, nós, quando fizemos inferência sobre a média de uma variável aleatória normal, nós poderemos considerar o DJ sendo o nosso, não lembro se eu usei Y ou XJ lá, podemos ser considerados nossos YJ lá. Tá? Não importa o nome que eu dei para a variável. Todos os resultados para a média de uma população normal apresentados no capítulo 5 são válidos aqui. São as mesmas fórmulas, exatamente as mesmas coisas. Qual que é a diferença? Ora, lá eu tinha o meu Y, a esperança dele era μ, né? Que é esse μd aqui, ó. Não importa se isso refere a μ2 menos μ1. E lá eu tinha o meu YJ, a covariância desse YJ era sigma, comum para todas as J's. E como é aqui, é sigma D. Mas não importa se significa que ele é a covariância da população 1, menos a covariância da 1 com a 2, menos a covariância da 2 com a 1, mais a covariância da população 2. Não importa se o sigma comum dos DJs é essa combinação linear das covariâncias populacionais. E não importa se a média é uma diferença, né? Ela é μ e sigma. Então, exceto por esse detalhe, né? Que são as diferenças existentes entre as estruturas do vetor de médias e da matriz de covariância da distribuição normal multivariada associada a cada caso, né? Como acabei de explicar, lá no caso de uma população e aqui no caso de duas populações emparelhadas. Então, exceto por isso, a situação é exatamente a mesma, né? Normalidade, esperança do DJ é μ de D, a covariância é sigma de D. Então, nesse contexto, nós não vamos apresentar a maior parte das demonstrações, pois são basicamente repetições das situações do capítulo 5, exceto pelo fato de a média e a covariância da distribuição normal multivariada resultante possuírem diferentes definições nesse caso particular, né? Que é aquela combinação linear tanto da média quanto das covariâncias. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar dos testes de hipótese, depois das regiões de confiança, depois do intervalo simultâneo. Como são situações análogas, exatamente análogas ao caso de uma população, das inferências sobre média de uma população normal, nós não faremos nenhuma mudança a respeito, nenhuma demonstração a respeito das fórmulas, das coisas que nós já fizemos lá atrás, né? Não vamos apresentar praticamente nenhum, só rapidamente vamos repassar alguns casos, mas sem preocupar com a demonstração. Ok? Então, muito obrigado por assistir essa aula, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido essa primeira explicação para que a gente possa prosseguir bem com os demais tópicos que virão na sequência. Muito obrigado, até a próxima aula.